Olá, internauta, você que nos acompanha, estamos no ar com mais um Conjuntura Atual e hoje trazendo um convidado muito especial de São Paulo. Mas antes, quero deixar um recadinho, ative as notificações, siga o nosso canal. Essa semana a gente recebeu um grande número de seguidores novos, quero agradecer a todos vocês que fazem parte agora dessa família Conjuntura Atual, acompanhando aqui os nossos episódios. Hoje estamos no 11º episódio, falando aqui, trazendo um convidado especial, que é o Vinícius Sartorato. Ele que é sociólogo, jornalista e que vai falar já um pouco mais sobre a trajetória dele. Aqui em Salvador temos Luiz Fernando Lima. Olá, Luiz. Olá, Gabriel, Vinícius, seja bem-vindo. Paulo Maneira. Paulo Maneira, hoje direto de Ibotirama, no oeste da Bahia, lá na ponte que passa sobre o Rio São Francisco. Olá, Paulo. Olá, meus amigos. Estamos voltando. De volta ainda não. Já cheguei na Bahia, estou passeando, estou indo aos pouquinhos. Daqui a pouco eu chego em Salvador. Mas vamos devagarzinho, uma hora a gente chega. Sem pressa. Como? Dia 30 é logo ali. Ora, dia 30 é um perto longe, né? Porque muita Exato. água vai rolar, assim como rola aí nas margens do Velho Chico, muita água vai rolar até o final dessa campanha. E olha, hoje a gente traz um convidado especial, que é o nosso Vinícius Sartorato. Como eu já falei aqui, ele é jornalista, sociólogo, e vai fazer o resto da apresentação desse currículo bastante vasto, não é isso, Vinícius? Bom, Gabriel, Paulo, Luiz, obrigado aí pela oportunidade. Como foi dito ao início, eu sou sociólogo, jornalista, mestre em políticas de trabalho e globalização pela Universidade de Kassel, na Alemanha. Tenho aí uma trajetória grande aqui relacionada com a política nacional, mas também com a política internacional, né? Atualmente eu trabalho para essa Universidade de Kassel, trazendo alguns cursos, né? Eles estão montando uma plataforma para a América Latina, né? Então nós estamos trazendo alguns cursos relacionados com o mundo do trabalho, então debatendo muito com as universidades, mas também com os sindicatos, né? E traduzindo esses cursos quando as aulas são em inglês ou alemão e também trazendo novos professores para adaptar esses cursos para a realidade latino-americana em espanhol e português, né? Ótimo. Olha, temos vários assuntos aqui hoje para discutir e vamos abrir com o principal deles. Domingo passado tivemos o primeiro turno das eleições. Luiz Inácio Lula da Silva, com 48% dos votos válidos, e Jair Messias Bolsonaro, com 43% dos votos válidos, foram alçados ao segundo turno. Ficaram pelo meio do caminho Simone Tebet, pela ordem, Ciro Tronic, o candidato padre, como diria a Soraya, e mais outros candidatos menos votados nessa eleição. Já era esperada essa situação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O país é polarizado. Paulo, em episódios anteriores, já tinha sinalizado aqui que essa eleição teriam 2 segundos turnos, né? Um segundo turno acontecendo dentro do primeiro turno. E eu quero saber exatamente de vocês, a começar pelo nosso convidado, claro, qual a avaliação que você faz desse primeiro turno? Já era um resultado esperado? Algumas pessoas falam que as pesquisas apontaram, não viram esse crescimento de Bolsonaro, mas, por conta da polarização, você acha que as pessoas tentaram fazer o que Paulo já vem cantando aqui em verso e prosa, de antecipar o segundo turno já no primeiro turno? Acredito que as pesquisas elas fizeram aquilo que está dentro dos limites dela, né? Nós temos aí um censo desatualizado, nós temos uma situação de voto útil muito forte acontecendo nacionalmente. Então, dentro dessas condições, as pesquisas que são... Eu, como sociólogo, defendo as pesquisas arduamente, né? As pesquisas, elas não são bolas de cristais, entendeu? Que elas vão adivinhar tudo. Pelo contrário, eu acho que em algumas eleições teve aí
uma disparidade do que eles previam e o resultado foi o caso, por exemplo, aqui em São Paulo, mas tem movimentos que a pesquisa não consegue pegar, né? No caso nacional, ela foi mais próxima, né? O Bolsonaro ele teve aí um incremento, né? Um crescimento que muitos justificam com voto útil, vindo de diversas outras candidaturas, né? Mas eu acredito que o resultado ele não está também tão distante do que era esperado, né? Tanto é que o Lula aparece nas regiões, e se você pega o mapa também da última eleição, mesmo com o Haddad, né? O Bolsonaro ele ganhou praticamente nos mesmos lugares, né? Então, e o PT cresceu. Um candidato talvez mais expressivo, né? Nós estamos falando talvez da eleição mais esperada dos últimos. A eleição do século, né? Da República. É a eleição A eleição do da século. República. É a eleição da República também, né? Maior. Com tantas ameaças de golpe de Estado aí. E nós temos as duas personalidades, para pegar um termo aí do Max Weber, né? Do líder carismático, nós temos os dois grandes líderes carismáticos, talvez desde a redemocratização. O Lula é considerado o maior líder carismático, mas o Bolsonaro, num arco mais à direita, ele conseguiu essa proeza. Quem menospreza, eu acho que está errado. Eu acho que o Bolsonaro ele tem esse valor, né? Ele conseguiu capitalizar todo um setor que outros tentaram no passado e não conseguiram. Por exemplo, o Maluf, né? Ou o Caiado, o próprio ACM aí na Bahia. Eles tentaram, eles não conseguiram. O Bolsonaro conseguiu. Ele conseguiu, em grande parte, a situação que nós vemos hoje dos partidos, entre aspas, de centro-direita, também porque o Bolsonaro esmagou eles. Muito mais do que o PT ou qualquer outro partido. O próprio Bolsonaro, ele destruiu a centro-direita, né? Não Então, sei Luiz, se respondo a pergunta. responde com sobra. Luiz, como é que você vê essa situação? O Vinícius acabou de falar aqui justamente esse final da extrema-direita e nas urnas realmente, da extrema não, perdão, da centro-direita, e nas urnas vimos aí o derretimento completo aí do PSDB, inclusive interrompendo uma sequência de quase 20 anos à frente do governo paulista e de 20 anos, 30. De 30 anos aí à frente do governo paulista e participando dos segundos turnos. E esse ano sai da eleição, sequer vai para o segundo turno, numa situação em que o espaço, digamos assim, sempre foi ocupado pelo PSDB, teve esse ano o avanço da extrema-direita. Eu penso o seguinte, primeiro é conjectural, né? O mundo todo vive, o Vinícius pode trazer para a gente informações, eu acho que o Bolsonaro, ele capturou aqui no Brasil algo que no mundo tem acontecido. Na Itália a gente teve uma amostra disso agora, nos Estados Unidos a gente teve um governo recente de Donald Trump, Alemanha, Inglaterra, a própria Espanha, na França. Então a gente tem um movimento que é no mundo, cara. Na América Latina, exemplos que são bastante intensos, a gente pode trazer e elencá-los. O PSDB entrou numa guerra fratricida por poder, Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo, sobretudo na época que a Aécio Neves despontou como uma liderança nacional. Ao perder a eleição, ele explodiu o PSDB, surgiu dali um João Dória, que era um outsider, que acabou de comprometer o partido. É um partido que chegou para essas eleições já numa posição de fragilidade. Eles tinham passado por uma convenção, eles fizeram um bate-chapa entre o ex-governador e candidato, agora no segundo turno, Leite, no Rio Grande do Sul, e o próprio Dória, para ver quem disputaria a presidência pelo partido. Dória ganhou, mas não deu nenhum dos dois, né? Dória sumiu, a gente não ouviu falar em Dória durante o período eleitoral. Então, assim, o PSDB ele foi minguando. Geraldo Alckmin, que é uma das principais referências do partido, está no PSB apoiando Lula. Serra perdeu a eleição, né? Fernando Henrique não conseguiu ir votar.
assim, o partido foi embora, o DEM, se a gente for falar, o DEM era PFL, virou Democratas numa tentativa de sobrevivência, agora virou União Brasil, fala-se em unificar, em fundir-se com o PP, o Progressistas. Então, assim, estão tentando encontrar uma forma de sobreviver, tendo musculatura e capilaridade para disputar eleições para o Executivo, né? Enquanto isso, eles vão se espalhando no Legislativo, fazendo o jogo dentro de gestões de coalizão, que é normal, mas dentro de gestões legislativas, né? Dentro do poder legislativo, né? Sem ninguém. O Ronaldo Caiado, governador reeleito em Goiás, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que disputa o segundo turno aqui na Bahia, eles eram tidos pelo partido como dois que tinham farinha no saco. Eram dois representantes do Democratas que tinham votos. O Caiado conseguiu, nas urnas, jogar para as urnas, ter das urnas esse resultado. A ACM Neto não. Então, assim, a situação ainda é mais frágil. A gente precisa ver qual vai ser o desenho. E Bolsonaro sai muito fortalecido. Então, essa centro-direita democrática, ela primeiro deixou de falar, se vendeu no Brasil uma ideia de extremismo maluco, em que a gente vê gente gritando e bradando que é contra o comunismo, que é um grande devaneio. A gente, em 2022, chama Lula de comunista, a despeito de predileções político-partidárias, entendeu? Não cabe esse macatismo num momento desse, é meio surreal, mas isso capturou corações e mentes, e dentro desse espectro de simbologia, é uma narrativa que funcionou, e Bolsonaro é o principal representante, como o Vinícius falou aí, não dá para a gente ignorar. Isso falando mais numa parte teórica do negócio, né, tentando conceituar. Do ponto de vista objetivo, os votos na caixinha foram dados, né? Não me surpreende que Bolsonaro estava sendo subdimensionado, né? A Quali, a pesquisa a Quest, teve um dirigente dela que falou que o voto envergonhado seria dado ao Lula, porque, em tese, os eleitores de Lula estavam com receio de defender esse ponto de vista publicamente, mas não é o que a gente via, não é o sentimento que a gente via. E vou lhe dizer mais, a partir do segundo turno, do início de domingo para cá, a gente percebe as manifestações em favor de Bolsonaro na virada da chave. Essa expectativa criada de vitória no primeiro turno para Lula fez com que os eleitores de Lula se retraíssem e os eleitores de Bolsonaro fossem às ruas e chegam mobilizados. E é com isso que eu jogo a bola para Paulinho aí, que também tem essa ideia, porque estava no DF, que é um lugar que isso apresenta-se bem ali publicamente, né? O que eu consegui enxergar, tanto que eu até falava, poxa, eu quero falar sobre esse voto envergonhado, eu preciso fazer um artigo sobre esse voto envergonhado, eu não conseguia chegar nessa definição. E a eleição mostrou muito isso. Então, assim, no Distrito Federal, onde eu estava lá fazendo campanha, quando você vê Bolsonaro invadindo, você vê o PT querendo crescer. Então, aquele voto envergonhado que você tinha do petista, ele começa a aparecer. Na Bahia, que é reduto petista, quando o PT invade e mostra na urna que tem voto, aí você vê o voto de Bolsonaro aparecendo. Então, se o pessoal vota no Lula, então o pessoal do Bolsonaro, não, eu preciso ir para a guerra, porque a gente está perdendo. Então, aquele cara que não, eu vou cair, mas vou cair atirando. É aquele discurso, e você consegue enxergar isso. Assim, eu vi muita gente começando a aparecer lá no Centro-Oeste, né? Você consegue visualizar essa imagem, e na Bahia você começou a também enxergar as pessoas de Bolsonaro começando a aparecer, né? Mas todo esse processo eleitoral, eu, inclusive, cheguei a citar aqui da estratégia e do pensamento que Bolsonaro fez de forma arriscada, até que foi uma estratégia de campanha. O que foi claro que a gente, em alguns momentos, a gente chegou até a citar que Lula poderia ganhar e levar no primeiro turno. Chegou muito perto disso, a citar isso e chegou muito perto disso. Porque qual era a preocupação do Bolsonaro e da equipe de planejamento dele? A preocupação dele era fazer Senado, era fazer deputado federal. Essa foi a estratégia. Aí você pergunta, para o primeiro turno, eles enxergaram uma eleição de 45 mais 30. Então, são 75 dias de eleição. Eles enxergaram aquele primeiro momento, focar nisso. Quem aqui imaginou que ele conseguiria sair tão bem dentro desse processo? Quem aqui imaginou, com tanta rejeição que o Bolsonaro tem, ele conseguiria chegar nos 42?
Quem conseguiu enxergar isso? Assim, aí a gente começa agora a ver um Moro falando, não, peraí, Bolsonaro, esqueça o que aconteceu, estamos juntos. A gente começa a ver um outro momento, porque agora sim é um segundo turno, um contra o outro, metade do tempo para cada. Sim. TV e rádio, que foi o que fortaleceu muito a campanha, inclusive na Bahia, que Jerônimo apareceu e conseguiu crescer muito com TV e rádio, é o que vai acontecer agora. E agora é meio a meio. Agora você vê todo mundo todo mundo não, todo mundo que está em segundo quer participar do debate agora. Né? Todo mundo está lá em segundo. Só para ilustrar, Paulinho, foram 8 senadores aliados do PT, 14 pró-Bolsonaro e 5 independentes, sendo que esses 5 independentes, você tem o Moro, você fez tem 99 deputados federais, amigo. 99. Moro você não pode considerar independente, né? Não, eu estou falando do Partido do União Brasil. Foram 98, foram mais... 99 mais do PL. 99? 99 do PL. Tinham 33. Tinham 33. Nenhum candidato... 66, cara. Essa história, isso não foi contado. Nenhum candidato conseguiu levar para um novo partido e ter um êxito eleitoral na proporcional como o Bolsonaro. Isso não pode ser ignorado de forma nenhuma. Não mesmo. E é sobre isso. Compreender na Bahia que o candidato a governador de Bolsonaro foi mal, mas os deputados federais... Eram 4 estaduais. 4 estaduais, 3 federais. Então, assim, quer dizer, então, será que de fato não deu tão certo o planejamento? Então, assim, a eleição, o resultado de urna, interessante. O que de fato a pesquisa falou aconteceu, o voto envergonhado apareceu sim para Bolsonaro, compreendemos. O momento é outro, zerou o jogo, zero baba. Não é segundo tempo, não, é zerou o baba e vai acontecer uma outra eleição. Agora você começa a entender. A gente precisa compreender, eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto ainda é o próximo. Mas vamos falar de eleição. Então, esses números mostraram, de fato, um retrato, um raio-x, que as pesquisas estavam dando, sim. Foi como o Vinícius falou. Hoje você não tem como você fazer uma pesquisa precisa, porque você não tem dados do IBGE, você não tem censo. Hoje é difícil você compreender como é que as pessoas funcionam hoje. Hoje um pesquisador, se ele não souber e não for treinado para isso e capacitado para isso, ele vai chegar num barzinho, vai fazer a pesquisa com 5 pessoas ali e acabou. Vai estragar todo o resultado de uma pesquisa, porque o cara teve a preguiça de chegar numa cidade e percorrer 5 locais e pegar pessoas e perfis diferentes. Assim, a pesquisa ela tem que ter um maior cuidado. Eu acho que o maior problema hoje são vários institutos e cada um faz de um jeito, cada um entrega de um jeito um resultado, né? Só para a gente compreender, na Bahia, o que a gente mais criticou, a forma de se fazer a pesquisa, que foi via internet, que era o Instituto Atlas, foi o que mais chegou preciso. Por que será? Então, assim, temos que repensar, de fato, pesquisa. Não estou dizendo, não pode ter, não, temos que repensar, temos que levá-la mais a sério, né? Porque pesquisa não é só aquela páginazinha, pesquisa, você entrega um relatório de pesquisa, tem 90 páginas, 100 páginas. Aí a pessoa pega um recorte de uma página em quem você vota e bota aquilo na TV e repete aquilo 10, 20, 30 mil vezes, vai para a rede social, vai para Twitter, vai para tudo, mas só vê aquela folhinha. Você não está querendo saber se tem desempregado, como é que está, se tem mais mulher desempregada, se tem mais homem desempregada, se o voto de Bolsonaro é do religioso. Aquilo a gente consegue compreender assim, porque o Lula agora está atacando o voto dos evangélicos. Porque Lula foi hoje, ou ontem, e vai amanhã para uma igreja evangélica fazer campanha. Por quê? Porque ele está compreendendo que o voto que ele pode tirar de Bolsonaro... Então, isso é a pesquisa. Isso é o que importa de uma pesquisa. Então, assim, o resultado é esse. Então, agora, o que acontece? O Bolsonaro está correndo e está indo para cima dos votos que ele pode atacar e, de fato, conquistar, e Lula está indo para cima dos votos que ele pode atacar e conquistar. É o dos evangélicos, Bolsonaro está indo para aquela turma que chutou o balde e que agora pode ser que retorne. Como eu disse anteriormente, a eleição está no Sudeste, cara. Não adianta. Não adianta. Você divide, o Brasil está de boa, cara. Centro-Oeste, Sul, Nordeste, Norte, pode dividir. O Sudeste é quem define a eleição. Não tem história.
A campanha está toda ali dentro. Eu acho que os dois candidatos vão centrar força ali. Vão fazer? Vão fazer. Agora, o lastro para Bolsonaro crescer no Nordeste é muito pequeno, o lastro para Lula crescer no centro-oeste e no sul do país também é muito pequeno. Então, acho que cada um vai dividir isso aí, vai fazer sua campanha, vai fortalecer aqui para não perder muito voto e vão centrar no Sudeste. E a campanha daqui para frente, esses 30 dias, será feita Rio, São Paulo e Minas. Concorda aí, Vinícius, com essa observação aí do Paulo? Você acredita que o Sudeste é realmente o caminho, a verdade e a vida para esses dois candidatos aí? Bom, os 5 maiores estados da perspectiva eleitoral: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, aí depois Bahia e Rio Grande do Sul, certo? Esses são os estados principais desse jogo. Todo estado tem a sua importância, mas assim, até pela densidade populacional desses estados, é nessa ordem, né? E daí não é bairrismo, daí como eu falava na época de movimento estudantil, aí é quem tem garrafinha, né? Quem tem gente para quem tem voto, né? Então, assim, é isso, né? Vão disputar. O Lula ganhou na capital, foi o melhor, eu acho que... Na capital paulista, você diz, né? Na capital em São Paulo, eu acho que foi o melhor resultado dele na capital, num primeiro turno. Deu 47%. Ele ganhou do Bolsonaro aqui. Ele perdeu no interior, mas São Paulo é um estado do tamanho da Argentina, né? Como todos nós sabemos. Então, assim, mas ele ganhou na capital. Em Minas, né? Teve até em alguns locais aí uma coligação informal aí com o Zema, né? E Minas, só Natal, né? E o Bolsonaro está desesperado. Você vê que no dia seguinte ele já estava falando com o Zema. Rio de Janeiro virou reduto bolsonarista. Daí é complicado. Bahia já é um reduto petista. Eu não sei como foi em Salvador, mas acredito que ele ganhou em Salvador também e ganhou no resto do estado. O Rio Grande do Sul, diferentemente do Paraná e de Santa Catarina, que é uma coisa mais à direita, é um estado já mais dividido, historicamente mais dividido. E ele perdeu lá. Mas o segundo turno lá, por mais que seja com um candidato do PSDB, que tem esse toque antipetista, o terceiro colocado é do PT e bateu na trave ali. Por pouco ele não vai para o segundo turno. Então, assim, o candidato do PSDB ele está lutando contra um bolsonarista, no caso o Onyx Lorenzoni. Então, ele querendo ou não, ele precisa do PT, se ele quiser. Então, assim, pode ser que não tenha um acordo aí explícito, mas como nós sabemos um pouco da política, e toda essa movimentação que nós estamos vendo hoje aí, com Fernando Henrique, Tasso Gereissati, que foi o grande fiador, né? Fernando Henrique e Tasso Gereissati foram os grandes fiadores do Leite, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, durante as prévias deles. Né? O Leite, então, que era o candidato dos cabeças brancas, né? Tinha os cabeças pretas e os cabeças brancas. Só para eu trazer o dado aqui, Vinícius, para contribuir, o Onyx Lorenzoni teve 2.382.000 votos, 37,5% dos votos lá. O Eduardo Leite teve 26,81% e o Edgar Preto, do PT, 26,77%. A diferença do Preto para o Leite foi 2.000 votos. 2.000 votos diferentes. Se eles não então, assim, é muito pouco. É difícil que o Leite ganhe, né? É difícil, porque a diferença aí que o Onyx Lorenzoni conseguiu é expressiva. Mas se transferir os votos assim, do PT para ele, 3.400 eles fazem. Então, para ele tentar isso, talvez ele não queira a ajuda do PT, mas não querer a ajuda do PT significa que ele vai perder a eleição. Então, ele precisa do PT. Né? Falando do Rio Grande do Sul,
Na eleição para o Senado, a eleição para o Senado é de um turno só. Houve aí uma migração do voto útil. As pessoas acabaram abandonando a Ana Amélia no meio do caminho e migrando para o general Mourão. Isso tende a acontecer também no segundo turno da eleição para o governo, uma base mais de direita, e toda com o Onyx Lorenzoni, e deixar o Eduardo para lá no meio da rua? Eu acho que é a tendência, mas quem está numa eleição não pode decretar a própria derrota, né? Então, eu acho que o Leite ele vai tentar buscar alguma saída, né? Toda essa movimentação em defesa da democracia, essa ideia de frente ampla, né? Ainda que ele não queira assumir publicamente o PT, ele vai precisar do PT se ele quiser sobreviver, senão ele morre na praia, né? E tem também ele usou muito isso, né? Até mesmo o movimento LGBTQIA+, no Brasil criticou muito o uso político que ele fez da questão de gênero, né? Por ele ser gay, né? Então, eu não sei, talvez ele possa tentar uma guinada à centro-esquerda para tentar pegar esses votos aí. Mas, assim, eu acho que esses 5 estados, eles são decisivos, né? Não que os outros não tenham importância, mas esses são decisivos. Acho também sobre as pesquisas, né? Assim como eu defendo a vacina, sou a favor da ciência, defendo as pesquisas. Elas não são perfeitas, mas assim é o método científico, né? Quando ela é bem feita, ela se aproxima da realidade. Vai ter contradição. Toda eleição tem, mas se você for ver na média histórica, a maior parte das pesquisas se aproximam dos resultados, né? Eu acho que a criminalização das pesquisas é um erro. É um erro. E já existe para casos de corrupção, para casos de corrupção, não de conteúdo, né? O registro jurídico das pesquisas, que antigamente, se vocês lembram bem, não eram registradas. Daí tinham uns absurdos. Hoje elas são. Então, assim, tem um acompanhamento, né? Talvez possa melhorar isso, mas criminalizar, porque também a estratégia da narrativa dos casos, primeiro eram as urnas, agora são as pesquisas, entendeu? É para tentar deslegitimar, né? Mas quem está perdendo sempre vai questionar a pesquisa. Quando está ganhando, os caras usam de propaganda, quando está perdendo, eles criticam. E uma outra coisa que eu queria falar desse primeiro turno, os partidos que não apostaram na federação, e os partidos que não apostaram na realidade dessa polarização que o país vive foram os maiores derrotados, tá? Então, assim, os partidos que entraram em federações, né, eles conseguiram crescer, conseguiram sobreviver. Hoje, o PSDB ele tem um deputado a mais do que o PSOL, entendeu? O PDT, por exemplo, ele foi para o fundo, entendeu? PDT, nossa, terra arrasada, né? PSB caiu bastante, né? Mas teve partidos de direita também que caíram muito. O próprio, mesmo com a fusão aí do PSL com o Democratas, né? O União, eles perderam 14 deputados. Né? Pelos cálculos que eu estava fazendo aqui. Não, 14... Não, desculpa. 14 em São Paulo. No Plano Nacional foram 24. Eu estou com os números aqui. Você acredita que... Vocês então, acreditam assim, que essa candidatura fraca da Soraya teve uma influência direta aí nessa perda do União Brasil? Eu acho que um pouco. União Mas, Brasil... assim, só para concluir o raciocínio, desculpa. Eu acho que desses que mostraram a polarização, ou menosprezaram a polarização, né? Com exceção da Tebet, porque eu acho que a Tebet está pensando no futuro. Ela sabia que não era uma candidatura para ganhar. Então, ela saiu ganhando. Ela saiu maior do que ela entrou no processo. Ela fez o alicerce. Agora o Ciro
Eu até estou falando aqui, falei para o meu companheiro, o Cirro, né? Porque o cara já acabou, né? Ele se autodestruiu. Ele se autodestruiu, né? Soraya foi meio que tampão, porque ninguém queria ir, né? Ninguém queria ficar sem mandato, né? Então, assim, e só para concluir mesmo essa coisa da polarização, os dois ganharam. Os dois ganharam, tanto Bolsonaro quanto Lula. Talvez no plano parlamentar o Bolsonaro tenha ganhado mais. Conseguiu aí um crescimento significativo no Senado. Na Câmara teve um crescimento, mas foi um pouco da mesma forma que ele levantou o PSL, ele conseguiu levantar o PL, né? Mas também não foi nada absurdo, mas foi uma vitória sim, tem que reconhecer. Mas o Lula foi quem ganhou a eleição. A questão é a seguinte, a narrativa do PT, que teve até um certo salto alto, né, de determinados dirigentes, eu acho que isso causou Porque quando você fala com muita... Claro, você está disputando, você tem as pesquisas estão apontando que você pode ganhar no primeiro turno. Você vai trabalhar com essa ideia, né? Você não vai tirar o pé do acelerador quando você está bem, né? Mas você cria uma narrativa e uma expectativa, né? Que quando não cumpre, fica aquela decepção. Então, assim, tinha um monte de festa marcada do pessoal que ia, né? E chamou para Paulista, né? Eu achei um pouco equivocado. Isso também gerou voto útil. Teve vários tipos de voto útil que apareceram aí no Ali processo. faltou calçar a sandália da humildade, né? Agora, o resultado está aí. O resultado é concreto. A vitória foi do Lula, né? Talvez no plano parlamentar o Bolsonaro ganhou, mas o PT também ganhou. Aqui em São Paulo, por exemplo, o PT ganhou 8 deputados. Entendeu? No plano federal, o PT... Deixa eu ver que eu marquei aqui. O Foram PT 11. ganhou... PT, PCdoB e PV. 11. Então, assim, tanto o Bolsonaro quanto o Lula ganharam, né? Mas o Lula, na eleição presidencial, ele ganhou. É uma vitória clara. O gostinho Bateu na trave. O gostinho de derrota se deve a isso que você falou. Esperou-se e criou-se expectativa de que terminaria no primeiro turno. E acabar logo tudo pelo turno. É uma vitória com gosto de derrota pela expectativa psicológica criada. Não pelo resultado em si, porque o resultado é uma vitória. Nenhum presidente concorrendo, nenhum presidente incumbente concorrendo à reeleição, portanto, chegou no segundo turno em segundo lugar, cara. Exato, foi o primeiro presidente na história, desde que nós temos reeleição no Brasil, que chega em segundo lugar. Sai desvantagem. No cargo, exato. Com a máquina do governo na mão. E não é uma desvantagem pequena, foram mais de 6 milhões de votos. Agora você vê uma coisa assim, para provocar, assim, para trazer para a baila, se anunciou muito no primeiro dia esse movimento de Bolsonaro já na segunda-feira, no domingo à noite, já em busca de Zema, do Castro, do Ibanez, né? E terminando no Rodrigo Garcia, né? Mas, pô, o Ibanez, o Zema e o Castro já eram bolsonaristas, entre aspas, que esconderam Bolsonaro ao longo da campanha por não ser estratégico. E o Rodrigo Garcia é uma grande ironia, porque, assim, foram pelo menos os 2 anos de pandemia de confronto direto. Mas quando você vai ali para os votos, o Bolsonaro teve em São Paulo, Vinícius, eu estava pegando os números aqui, 12 milhões e poucos, 2 milhões e 200 mil votos, tá? São Paulo total. Se você somar os 9.800 do Tarcísio com os 4.200 lá do Rodrigo, você vai dar 13, que é mais ou menos o voto bolsonarista. Então, assim, você não tem nada de elemento novo, extraordinário nessa junção, quando você vai para a federalização dos votos. E lembrando, os 4 do Rodrigo não devem ir todos para o Bolsonaro, né? Exatamente. Exato. E inclusive, assim, vocês sabem bem, o Rodrigo não era do PSDB. O Rodrigo entrou no PSDB agora, faz pouco tempo. O Rodrigo ele já circulou pelo Democratas, PSD, né? Então, ele é mais do mesmo. Né? Assim, esses apoios, o apoio do Zema explícito, né? Porque é isso que o Luiz falou. O Zema, o novo,
depois do PL, é um dos partidos, talvez o segundo, que mais votou com o Bolsonaro na Câmara. Então, assim, o Novo, na prática, é da base do apoio. Ainda que eles não queiram assumir isso, ele é da base do apoio do governo. E Né? pensa Você muito vê as parecido. votações, você vai... tanto é que o próprio Zema, ele fala, olha, eu tenho contradições com o Bolsonaro, mas entre o Bolsonaro e o Lula eu fico com o Bolsonaro. Nenhuma novidade. A novidade talvez seja na Bahia, porque o ACM Neto ele seria um candidato de apoio ao Bolsonaro natural. Natural. Agora, ele está numa situação que o eleitorado mostrou ser esmagadoramente lulista, e se ele colocar o Bolsonaro do lado dele, ou mesmo o Moro, que está no partido dele agora, do lado dele, ele perdeu a eleição, e ele sabe disso. Por isso que ele não quer assumir. Vinícius, a Ele conta aqui, sabe. a gente vai aprofundar isso, mas a conta aqui é simples. Lula teve 69% dos votos, Jerônimo Rodrigues, do PT, 49% dos votos. 20% dos votos de Lula foram para a ACM Neto. Dá 1 milhão e pouco de votos. E em Minas também, Minas. Assim, o Lula ganhou 14 estados, né? É isso, né? O Bolsonaro ganhou 12, é isso, né? Normalmente, os municípios foram os mesmos que não teve um crescimento, não teve uma novidade, assim. Não... Agora eu quero assim, fazer uma pergunta a vocês. Para onde irão os votos que no primeiro turno ainda ficaram com Simone e com Ciro Gomes? Difícil prever. Eu acho que uma parte vai para Bolsonaro, outra parte vai para o Lula. A gente, na verdade, é óbvio, né? Pois é, mas eu entendo. Eu sou quem transfere, óbvio lulante, quem porque eu sou transfere voto responsável. é o Lula e o Bolsonaro. Não adianta. Eu acho que tem um voto. não vai transferir. O peso do Rodrigo é maior do que o da Simone, é maior do que o do Ciro. Tem um voto que é o governador de São Paulo. Cada governador de São Paulo tem uma máquina, tem uma estrutura para oferecer. Do que um Simone Tebet, do que Ciro. Ciro botou lá e disse assim, eu não vou fazer nada. Então, assim, o Zema, governador, tem uma máquina, tem uma estrutura. O que a gente está falando aqui desses apoios, eu acho assim, o Bolsonaro vai um pouco além desses apoios por uma questão assim, você tem uma estrutura, você tem uma máquina do governo que vai funcionar. Então, que assim, já está operando, né? Já está operando. É a questão da Bahia. Por que Jerônimo vem bem? Você tem uma máquina funcionando, cara. Assim, pesado. Exato. E eles sabem. Operar tem essa isso máquina. tudo, Paulinho. Eu não vejo Simone e Ciro transferindo o voto meu. Muito do Ciro vai para o Bolsonaro. Eu acredito. Você acha que não já foi nesse primeiro turno, quando o Ciro derrete ali, que ele... Aí vale a pergunta para o Vinícius também, que é sociólogo. O Vinícius falou sobre isso. E eu acredito nisso bastante. Que esse derretimento do Ciro aí foi muito para cima do Bolsonaro. O crescimento do Bolsonaro se deu no derretimento do Ciro. Foi a única coisa que mudou. Mas não é proporcional, cresceu. Paulinho. Não é proporcional. O derretimento de Ciro é de 3 pontos percentuais numa eleição que o Bolsonaro, em tese, cresceu 10. Mas dos 3 do Ciro que derreteu, não cresceu o Lula. Mas entenda, se a gente admite... Você tinha os indecisos também. Mas entenda, eu tenho visto as análises em cima disso e eu acho que falta a gente aprofundar nas pesquisas. Eu também sou defensor das pesquisas e acho que elas são... Eu tenho lido muito, tenho conversado, batido bola e estudado um pouquinho isso, porque eu acho que a gente tem comentado de forma muito leviana. Nós 4 aqui, a gente jornalista, cientistas políticos, e se debruçado pouco sobre o próprio universo das pesquisas, né? Se a gente admite que, por exemplo, a Datafolha, que bateu lá 49% para Lula, ela tem 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Então, bota 2 pontos para baixo, 47. Se ela errou 2 pontos além do que tem de margem de erro, então você coloca 45. O derretimento de Ciro no voto útil pode ter ido para Lula também. Sim. Entende? A gente está ignorando fatos assim. E a gente não tem pesquisa correta feita nesse sentido ainda, para saber para onde foi esse voto. Então, estamos especulando em cima de números que permitem ginásticas que se moldam a nossos interesses narrativos ou as nossas interpretações de dados. E isso é muito perigoso, porque isso serve a um propósito que pode ser legítimo, mas pode servir também a um propósito
de construção de discurso. Essa coisa, desculpa, Luiz, interromper, essa coisa do voto útil é muito difícil identificar, né? Mesmo com as pesquisas, é muito difícil identificar, mas eu acho que a polarização, ela deu a tendência. Então, o Ciro, ele tentou em algum momento, porque o Ciro, ele ficou numa situação que ele teve que fazer campanha só com o partido dele. Então, assim, é um partido tradicionalmente de esquerda, se ele olhava para a esquerda, ele via que não tinha para onde crescer. Daí ele olhava para o centro-direita para tentar crescer. Então, ele começou a bater muito no Lula, tal. Isso pode ter gerado um voto útil de alguém descontente que foi para o Bolsonaro, mas foi para o Lula também. A Tebet, a mesma coisa, ela vem da centro-direita e ela fez um discurso. Você vê, o discurso da campanha dela é um discurso de social-democracia europeia. Ela foi mais à esquerda do que tradicionalmente o MDB é, entendeu? Que é aquela coisa fisiologista, de oligarquias. Então, assim, também pode ter acontecido, né? Ela lembrou o MDB da Assembleia Nacional Constituinte, aquela ala ela precisou fazer isso como É. contraponto à Tereza Cristina lá também. Tem esse dado importante que muita gente ignora. Que o próprio Bolsonaro, da forma atroz dele, trouxe no debate, né? Inclusive, especula-se que ela pode ser ministra da Agricultura de um eventual governo Lula. Pode ser. Agora, assim, aqui em São Paulo, né, o que eu senti no dia da eleição? O pessoal... Porque o PSDB ele tem um setor assim que vem centro-direita mesmo, e tem, já há alguns anos, um pessoal que é mais... teve um processo durante os anos, né? Porque um partido que está muito tempo no governo, então você tem um fisiologismo, né? Enorme, e muita gente com uma linha militarista que ingressou ao PSDB. Não tem nada a ver com o PSDB do Covas, do Fernando Henrique, entendeu? E que foi tomando partido, por exemplo, Coronel Telhado, esses caras, né? E eu acho que essa turma, quando ela viu que o Lula podia realmente ganhar no primeiro turno, daí ela foi e votou. Quem era mais à direita foi para o Bolsonaro, entendeu? Daí veio o antipetismo e tal. Agora, tem um setor do PSDB, o PSDB se dividiu, né? Então, assim, tem um setor que vem com essa discussão da social-democracia europeia. E eles vão para o Lula, que é o setor do FHC, é o setor do Tarso Gereissati e tal, que é uma social-democracia liberal. Mas, assim para concluir esse raciocínio, o apoio desses líderes, eu acho que eles são importantes do ponto de vista da propaganda, né, principalmente. Né? E daí, enquanto o Bolsonaro ele trouxe o Zema, trouxe o governador do Rio, trouxe agora estava com o Ratinho, né? Ele trouxe caras que não são novidades, né? Ou que estavam envergonhados, né? Mas caras que têm uma estrutura de governo. O Lula trouxe gente que é novidade, né? Ele trouxe gente que é novidade. Agora, no fundo, esses caras eles estão querendo os prefeitos. Entendeu? É claro que o apoio da Tebet... fala direto com o eleitor. É claro que o apoio da Tebet é importante, do Ciro e tal. Na reta final de campanha, ninguém descarta voto nenhum, né? Mas assim, o que eles querem mesmo é o apoio dos prefeitos. Até porque agora você vai para o Zema e para o Castro, só rapidinho, só uma observação. Os caras já terminaram a campanha, eles vão manter a estrutura lá para correr atrás de voto para Bolsonaro? Ou é simbólico também? Entendeu? O Zema vai ter dinheiro para colocar a máquina do Estado de Minas Gerais a serviço da eleição de Bolsonaro? Porque tem que tomar uma decisão estratégica. Né? A militância petista em Minas vai para cima. Agora, a militância bolsonarista vai para cima. O Zema vai para cima, entrar nessa? O Castro vai fazer isso no Rio de Janeiro? Eu não sei, cara. Eu acho pouco provável. No Rio, eu acho que pode. Até pelo ambiente que o Rio está vivendo, que é muito específico, é diferente de qualquer outro estado, né? Virou o centro do bolsonarismo. Agora, em Minas, vai ter esse todo peso, né? E esses
nós temos, desses 5 que eu falei no início, 5 estados mais pesados, nós temos 3 que têm segundo turno. Exatamente. São 12 estados com segundo turno no Brasil, né? Sim, mas assim, desses 5 grandes, 3. Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, com candidatos bolsonaristas no jogo, né? Nos 3. Então, assim, os partidos também... Na Bahia, não. Na Bahia não tem, não. Na Neto disse que não. Não quer assumir, né? Não, em momento algum. Ele fez a campanha toda pautada e não. Toda, inclusive indo contra. Mas a gente falou sobre isso, inclusive, de que a direita ela não consegue se organizar dentro de partido. A direita ela toda dispersa. Ela está dentro do Republicano, ela está dentro do PL, ela está dentro do PTB. Você vê gente dentro do próprio União. Tem gente de direita, né? Você tem essa turma de direita, até extrema direita mesmo, eles acabam navegando e indo para outros partidos. E eles não conseguem se organizar e se aglutinar. Né? Você vê muito problema, eles brigam muito, né? Porque os espaços não estão definidos para eles, eles não compreendem ainda politicamente como é que é esse jogo partidário. Eles não sabem jogar. Eles hoje não sabem jogar. Conversando com a Thalita da Mata, a gente estava batendo um papo sobre exatamente isso que você está falando. A Thalita, não, o Aleluia, filho, e o Porciúncula poderiam ter feito uma dobradinha para estadual e federal e eleger os dois. Mas os caras preferiram brigar justamente pela falta da compreensão partidária. É isso exatamente o que você falou aí. Mas, olha, temos que avançar aqui e sair do cenário nacional e vir para o cenário local. O Vinícius continua com a gente, porque ele tem a opinião qualificada, embora não tenha muita intimidade com o cenário baiano, mas tem opinião qualificada para continuar aqui com a gente. Vamos começar pelo Senado Federal. Há mais de um mês eu venho cantando a bola aqui no Conjuntura de que a fatura já estava liquidada e que o Otto Alencar seria o senador, independente da eleição de governador. O que é que vocês acham que levou a esse... O Luiz tem uma tese de que o PSD é muito forte enquanto partido. Olha como os assuntos se interligam. A gente está aqui falando de importância de estrutura partidária. E nisso aí, me parece que na guerra interna que tinha quando eram os dois governistas, PP e PSD, me parece que nessa guerra interna o PSD mostrou que tem muito mais musculatura, visto a eleição do Otto Alencar, que colocou quase 3 milhões de votos à frente do Cacaleão. Tem algumas características, né, peculiares da disputa para o Senado. Vou puxar a bola, viu, Paulinho? Depois eu passo para você. Puxa a bola aí, Primeira coisa é o seguinte, o PSD... Cacaleão, que foi o candidato do PP, que foi o principal adversário de Otto Alencar, foi um candidato de ocasião, né? Ele não foi preparado para isso, ele é um deputado muito bem avaliado, jovem, mas ele contava... pouco conhecido, né? Pouco conhecido, e ele apostou na lógica de que o governador aqui puxa o senador. Então, se Neto tivesse lá seus 58% de votos, como se estimava no início da campanha, seria natural que ele fosse eleito, tal qual o próprio ex-presidente da Assembleia, Ângelo Coronel, e hoje senador do PSD, foi na última eleição. Rui Costa catapultou ele até os últimos dias, como nós já falamos aqui, estava atrás do irmão Lázaro, tal, pouco conhecido, nos últimos momentos foi por gravidade junto. Dito isso, a briga que existia, a disputa que existia, o PSD hoje tem mais 100 prefeituras, 108, 109, uma coisa assim. E o PP tem 90. Onde o PSD tem o prefeito, que é a banda A, o PP tem a banda B, o vice ou a oposição, tal, tem um grupo, e vice-versa, né? Mas eles, embora tivessem diversas fissuras, eles se respeitavam ali tacitamente e iam até um limite por estarem no mesmo grupo. Me parece que quando o PP foi para lá e bancou uma disputa fratricida, o PSD e Otto Alencar colocou tudo à prova e colocou mais energia. E leia-se energia como todos os fatores que podem ser imaginados na nossa vasta criatividade da política de centrão, né? Para além de tudo isso, e demonstram os números, isso que Otto Alencar teve mais votos do que Jerônimo Rodrigues, né? Otto Alencar, por ser do berço carlista, ainda tem o voto conservador da Bahia.
Então, tem gente de direita que vota no Otto, sem nenhum constrangimento. Então, assim, E como? esse desenho que você pintou e que eu ficava, não, pera lá, porque a gente não tinha certeza de como se desencadearia a eleição para o governo, ele se mostrou extremamente correto. Aquele desenho de tracinho lá que siga o ponto, sabe? Tava desenhado. Mas o elemento surpresa seria o desempenho de Neto nas urnas. O desempenho não veio, ele flopou. O Cacá Leão, consequentemente, também o foi. Eu vou... E você, antes de você entrar, Paulinho, e você acha que essa flopada do Cacá Leão, enquanto candidato a senador, refletiu na do pai dele, na do João Leão, enquanto deputado? Deixa o Paulinho responder essa. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu estou falando demais. Eu ia entrar mais ou menos nessa linha. Viu, Gabriel? Você fez uma leitura perfeita. Eu estava apostando na organização do PP. Eu estava apostando num partido que vinha organizado, o Cacá como líder nacional do governo, com toda a estrutura. Então, em um momento, inclusive, cravei, não, o Cacá sim tem uma estrutura, tem todo um processo. E quando você vê uma resposta dessa, a primeira coisa que você fala, só o tempo dirá. E o tempo está dizendo. Você viu durante a campanha deputados do próprio PP pedindo voto para outro governador que não Neto. Você viu, estava na campanha. O tempo está dizendo isso. Então, o partido já não estava tão unido. Você está vendo agora, hoje, deputados eleitos pelo PP já querendo uma base de Jerônimo. Então, não estava organizado. Então, o que a gente está falando desse processo da organização partidária, que ela é fundamental e importante, ela não aconteceu dentro do PP. E fala-se até no retorno do Zé Cocá, né? Tá. Só para fazer um adendo, Paulinho, deputados, sim, foram 4 processo. hoje que meio que não anunciaram publicamente, mas já flertaram. O PP passou 14 anos na base do governo. A saída deles foi uma coisa extremamente de fidelidade à figura de Leão, que foi extremamente exposta após um acordo por figuras como Wagner e Rui. Eu tenho dito isso o dia inteiro, respondendo a pergunta. Wagner é um cara que nós respeitamos politicamente como um grande articulador político. Tem sido, não desaprendeu a fazer, mas errou com o Leão. E isso provocou o racha, como uma questão de honra, uma questão de o Leão ficou sobrevivência. na situação de ser o último a saber, né? Então, assim, o pessoal foi com ele por lealdade, mas a lealdade vai até a página 2 na política, né? Virou a página. Então, eu acho que vai muito nessa linha, essa questão da organização partidária. Aí você tem uma resposta das urnas para Leão, com todo esse apoio de prefeito, todo esse apoio, o cara é vice-governador, com toda essa estrutura que ele tem, não responder bem às urnas, naturalmente, porque a expectativa foi bem, mas a expectativa criada para ele era muito maior. Foi decepcionante porque acreditava-se que ele seria o deputado mais votado do PP, um dos grandes votados na Bahia, então acreditava-se muita coisa. Por essa organização partidária, por essa estrutura, por você ter esses grandes deputados nacionais, por você ter a liderança nacional do partido na mão do filho, tudo isso convergia para que o PP saísse muito mais forte dessa eleição com o Neto. E o PP, com essa racha, com essa briguinha, essa confusão, que a direita faz muito bem, e ele, como um bom centro-direita, que está se comportando, está também com essas briguinhas internas, está dilacerando o partido. É um partido que você vai ver que daqui a pouco, antes dessa fusão com a União, ele vai se liquidar. Porque, infelizmente, é o que está aparecendo. Você não tem um controle, você não tem aquela união. É importante, você consegue enxergar essa questão partidária nos partidos de esquerda. Tá? Isso é muito, muito bem definido. Isso é muito bem definido. Veja como foi o resultado, qual é a resposta dos partidos de esquerda e como os deputados se comportam. Eles aceitam. Aí eu vou jogar a bola no Vinícius. Vinícius, esse cenário que a gente apresentou aqui, principalmente com o PP, que sai da base do governo Rui Costa e vai para o colo de ACM Neto, e tem um desempenho aquém do esperado nas urnas, e agora ameaça
flerta voltar para seu antigo ninho de amor, vamos dizer assim. Isso mostra que o PP é um tipo de partido que só consegue resultados sendo governista? Bom, o bolsonarismo ele traz de volta uma direita que trata a filosofia política de forma mais extrema, né? E tradicionalmente, assim, desde a redemocratização, os partidos de direita, que tem vários, né? Eles têm uma questão ideológica pontual, eles são muito fisiologistas, né? Então, Bolsonaro ele tá conseguindo trazer uma direita mais orgânica nesse sentido, né? Que é uma coisa que nós vemos muito nos partidos de esquerda, como o Paulo falou, né? Que tem essa coisa do partido, né? Para grande parte dos políticos de direita, que você perguntar aqui no Brasil, eles vão falar, meu, amanhã eu troco de partido, para mim tanto faz. Então, assim, porque para eles realmente tanto faz, né? É uma coisa mais fisiológica. Mas quando você volta a ter uma direita mais com viabilidade eleitoral, né? Porque sempre teve, mas com viabilidade eleitoral é uma coisa que vem de alguns anos para cá. Daí sim o papel do partido volta a ter. Eu acho que agora, e daí é outra coisa que nós vamos ter que discutir também, com a questão das federações, que vai muito além das simples coligações que nós estávamos acostumados, você vai ter menos partido, né? Com a coisa do fundo eleitoral público, parece que consolidou essa posição, né? Por muitos anos foi discutido. Então, nós vamos começar a ter um parlamento com menos partidos e mais força dos partidos, né? Então, assim, para quem não fez federação, o Novo mesmo, o Novo tem o Zema ali, só o Zema. O Novo praticamente acabou. 3 deputados. Né? Então, assim, sabe, não vai ter acesso não vai ter acesso a nada. Já né? não vai participa conseguir de debate em televisão, né? Não vai. PTB, o que aconteceu com o PTB, entendeu? Depois que aquele deputado Jefferson. que tinha aqui em São Paulo. Ah. Não, ele brigava com o Jefferson. Aqui de São Paulo, eu esqueci o nome dele. Ele brigava com o Jefferson, ele perdeu na justiça para o Jefferson, daí o Jefferson fez tudo o que aconteceu aí com o PTB. Essa guinada extrema que o PTB, pô, era trabalhista, né? O PTB era outra coisa, entendeu? O cara professor jogou Edivaldo o Brito era partido de lá, velho. O estatuto jogou do o partido. PTB é conservador ao extremo. Ao extremo. Não, sim, mas assim, tradicionalmente... Hoje, o atualizado. Sim. O único partido, de fato, conservador do Brasil é o PTB. E é um partido que foi de Getúlio Vargas, né? Eu fico pensando Getúlio Vargas tremendo no túmulo, porque não que Getúlio Vargas fosse um cara de esquerda, mas assim, o que os caras fizeram vai totalmente contra a história de Getúlio Vargas. Né? E isso vem depois que o Jefferson ele ganhou na justiça, porque teve na época eu até estava na Lesp ainda, tá realmente falhando o nome do deputado, mas que ele disputava a presidência nacional com o Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson ganhou, né? E daí teve essa guinada bolsonarista, o antipetismo e tal. Mas, assim, eu acho que não sei se é bem o caso aí do PP na Bahia, mas eu acho que é o fisiologismo, sim. Com exceção de casos em que você tem algum cara famoso que vai e ganha a eleição, é difícil, sem você ter um partido organizado, você conseguir de uma hora para outra construir, né? Então, mas para esses partidos mais tradicionais de direita, para eles a estrutura de partido é meio descartável mesmo, é pura negociata, entendeu? Olha, agora vamos pular aqui para eleição de governo, que a gente está com pouco tempo aqui de conjuntura atual, e vamos encerrar com o nosso principal assunto. Jerônimo Rodrigues, para muitos surpreendeu, acabou
fazendo quase 49% lá das intenções de voto, e manteve uma margem muito grande em cima do ACM Neto, que era o principal favorito até a véspera da eleição em primeiro turno. Como é que vocês... Vou começar agora, Vinícius, você vai assistir um pouquinho e volta a falar no final. Como é que vocês, Paulinho e Luiz, viram essa reviravolta aqui na Bahia, que era cantada pela pesquisa Atlas Intel, e que a gente ficava olhando assim na pegada do Lampião, com o olho aberto, outro fechado, meio de banda assim para ela, mas ela acabou que acertou direitinho, né? Eu vou respirar e falar o que eu falei lá no primeiro episódio. O avião já começou a eleição no teto. A Semineto vem fazendo essa campanha há 4 anos, quando ele desistiu. 8, para dizer a verdade, são 8. Eu bato nessa tecla do 8. Eu vou bater firme 4 anos, que foi quando ele desistiu há 4 anos atrás. Então ele vinha, decolou o avião, vinha no teto, fazia uma campanha tranquila, céu de brigadeiro, não acreditava em nada do que aconteceu. João Roma acabou sendo ruim para ele, a questão de levar a sério, de entrar de morder a isca das provocações do PT, de tudo que poderia dar errado dentro da campanha acabou dando de alguma forma. Teve algum estrago. E essa aeronave foi perdendo combustível. Né? Para a sorte dele, chegou-se a um segundo turno. Este segundo turno, chegou a hora de reabastecer a nave e decolar de novo. Agora, do mesmo jeito que a eleição nacional, para mim, 0 jogo, 0-0, começa uma nova partida e vamos para cima. Tem vantagem? Tem vantagem. Tanto o Jerônimo quanto o Lula têm vantagens. Mas a gente está falando de um jogo de tiro curto, de 4 semanas, que é a eleição de segundo turno, onde o planejamento não quer dizer muita coisa. Você não tem como você planejar uma campanha de segundo turno. É gestão de crise. Né? Campanha de segundo turno não existe vamos fazer uma métrica, um planejamento, vamos calcular o que... Não. É gestão de crise. Vamos fazer acontecer, resolver. E é isso durante essas 4 semanas. Acredito que vai se afunilar, preparar, arrumar a casa aí, e nas 2 últimas semanas, que é onde a coisa se afunila e o bicho pega. Né? E Neto perdeu, de fato, esse gás, perdeu esse combustível, perdeu essa vontade, né? Enquanto o Jerônimo estava quieto na dele, fazendo a campanha, percorrendo e acontecendo. Eu já fiz a metade do caminho do oeste da Bahia, que você entra e é extremamente bolsonarista e netista, e você vai chegando e você vai vendo as casas se avermelhando, os adesivos do PT aparecendo, e você começa a perceber essa Bahia petista. Então, assim, quando você entra de Brasília para cá, Luiz Eduardo Magalhães, você vê, tudo azul, casa do conservador, e você vai, e você só vê santinho, material de Neto, só vê material de Bolsonaro, só vê material de bolsonaristas, aí você chega em Barreiras, já está... Ele perdeu Barreiras, o PT ganhou em Barreiras. PT ganhou, Barreiras já começa a ficar rosa. Você vê, isso, você começa a ver adesivo, a estrelinha para tudo quanto é canto. Onde você passa, você vê, porque a forma do PT de fazer a eleição. Você precisa entender, e faltou a Neto tentar entender de que forma que o PT faz a eleição. Faltou a Neto enxergar o adversário, analisar o adversário. Ele fez a campanha dele com maestria, a campanha dele foi perfeita. Mas existem outros players no jogo. Existia um João Roma, que ele tinha que jogar contra. Existia um Jerônimo, que ele tinha que jogar contra. Ele esqueceu de jogar contra. Não foi aos debates. Foi a um debate. Isso é ruim para quem está de cá e quer entender. Nós precisamos disso. Nós precisamos ouvi-lo. Não é, eu estou no povo, eu estou aqui, eu tenho uma agenda. Então, ele faltou algumas coisas, onde foi o que eu falei. Onde ele não podia errar, ele errou. E acabou perdendo, e acabou enfraquecendo, e acabou tornando estranha essa campanha que vinha bonita, 8 anos, 4 anos, ou 2 anos, como a gente queira entender, ou há 1 ano indo na rua. Ele visitou quase todas as cidades da Bahia. 300 municípios. 320 municípios. Imagina, o cara fez 320 municípios. É coisa de maluco. Coisa de maluco você fazer isso numa campanha de 45 dias. Eu vou fazer um adendo diante do que eu vi, que eu
pude cobrir não, mas acompanhar enquanto jornalista. Ele visitou 300 municípios, mas os municípios tinham uma campanha ativa enquanto ele estava lá no município fazendo o piseiro dele. O PT, cada dia fazia uma festa na cidade, com o prefeito em cima de trio elétrico, com ex-prefeito, com o ex-governador Jacques Wagner num canto, o atual Rui Costa no outro, Jerônimo em outro, Geraldo em outro. Então, eles fizeram uma operação de abafa muito interessante. E o que você fala também da forma do PT. Existem duas máquinas na campanha de Jerônimo que a gente pode detectar. A máquina de militância do PT, que é insistente, que vai para a rua e que é como se fosse uma torcida de futebol. E existe a máquina do governo do Estado, que tem uma capilaridade monstruosa, e que não dá para subestimar o tamanho dessa máquina. Aí eu já vou para Luiz Fernando. Saio de Paulo, vou para Luiz Fernando. Deixa eu só completar com a seguinte situação. Foi o que você falou do que é campanha. A campanha de Neto, ele ia lá, fazia um show na cidade e voltava. Aquela liturgia, a mesma liturgia. Toda a cidade, a mesma liturgia. Toda a mesma situação. Ele ia lá, fazia um show e ia embora. O PT faz uma micareta nos últimos 15 dias, meu amigo. Toda a campanha do PT, os últimos 15 dias, é uma micareta em todas as cidades, com o público que lá tiver. Então não adianta. O PT acelera nisso. Nas últimas 48 horas, o PT faz a campanha. É onde acontece. Então, assim, é esse tipo de coisa que você precisa entender. As pessoas não aguentam um pique. Quando você faz uma campanha de 45 dias, quando você começa cedo, você não tem energia. As pessoas adoecem. A campanha, eu digo segurança, eu digo uma secretária, um fotógrafo, a jornalista que está acompanhando, cansam. Então, assim, a campanha não aguenta. E o PT faz o quê? Economiza energia aqui nos primeiros 30 dias, nos últimos 15 dias vai acelerando. Nas últimas 40 horas, ninguém dorme. Eu já fiz campanha para PT, contra PT. Contra PT, eu tinha que ficar acordado, porque ele estava acordado do outro lado, pô. Se o teu adversário é acordado, eu vou dormir como? Camarão que dorme, a onda leva. Exato. Então, você precisa compreender isso. Então, a campanha não é só a campanha da sua persona, né? Tu não só pensou nele. Ele fez uma campanha para ele maravilhosa, invejável. É de se copiar a campanha que Neto fez para ele. Você vê pela votação de Cacaleão, que é uma coisa que eu bati aqui. Você vê que a votação de Cacaleão mostra que Neto estava mais preocupado consigo mesmo. Pronto. Ele fez uma campanha para ele. Cara. Agora, a campanha, a estrutura... Vou abrir a divergência. De pensar assim, poxa, e contra Roma? Será que aquela postura contra o Roma, de fato, teria que ser daquilo no debate? Será que a postura na campanha toda contra o Roma tinha que ser? Será que a campanha contra Jerônimo tinha que ser? Então, assim, será que ele precisa, de fato, ficar como está, se comparando a Jerônimo? A estratégia. Eu presumo que ele tem a quali na mão para poder fazer isso. Ele tem que ter uma qualitativa na mão. Boas quali na mão. Exatamente, para poder fazer isso. Se eu bem conheço, tem boas quali na mão. Eu vi algumas. Que eu fico para não falar demais. Eu vi algumas. Eu vou me enveredar já, viu, Gabriel? Eu acho assim, tem algumas coisas que a gente não pode ignorar na eleição da Bahia. A eleição da Bahia é federalizada, o poder de transferência de voto do Lula é uma coisa que não pode ser ignorada. E no início da corrida eleitoral se estabeleceu, e isso foi dito por diversos petistas que agora se gabam com razão, mais do que a pesquisa Atlas, disso. Se Lula tiver 70% dos votos, Jerônimo estará eleito. Isso foi dito no primeiro dia de campanha. Jerônimo tinha acabado de ser escolhido, pinçado, ungido naquela celeuma que aconteceu, de vai um, vai outro. Se Lula tiver 70% dos votos na Bahia, o candidato do PT será competitivo com maiores chances de vitória, independente do adversário. Neto ignorou isso. Ponto 2. Agora que eu vou te perguntar uma coisa. Não, vai lá. Ponto 2. Neto, a todo instante, a campanha dele, eu concordo com o Paulo, foi uma campanha irretocável. Do ponto de vista estético, técnico, Neto criou uma coisa que é importante, que é esse clima de show. Ele é um popstar, ele chegava na cidade em maio, ou seja, pré-campanha, tinha carreata, tinha
o pronunciamento, que não era comício, que não podia ser, mas tinha o evento, tinha selfie, tinha sacanagem com o Rui e tinha o piseiro. Então, ele tinha roteiro de campanha há 6 meses da campanha, em todas as cidades. Quando ele foi para a cidade e que, por alguma razão, uma desses itens, né, dessa grade não era cumprida, a galera fazia: ô, como assim não vai ter a selfie? Ficavam chateados. Era um show. Ele precisava ter alguém, isso quem diz, não é Luiz Fernando que analisa a política, são diversas pessoas que estavam ao lado dele. Neto não ouve ninguém, ele precisava ter alguém ali no ouvido dele e falar: tá uma merda, vai dar errado, precisa mudar isso aí. Sabe aquela coisa de Júlio César falando: você é um humano, você é só um humano, sabe? Você é só um homem. Ele pensou, com todo o respeito a Ana Coelho, uma vice que ninguém conhecia, que não agregou nada. Com todo o respeito, novamente, a colega, inclusive, né? Publicitária, dona de empresária. Colega não, que a gente não tem emissora de TV, não. A gente tem o Conjuntura Atual. Pô. Tem um canal. Mas a despeito disso, por exemplo, ele ficou com o pescoço largo e ele não ouviu ninguém, ou pelo menos ninguém conseguiu furar a bolha dele e dizer a armadura dele e falar: cara, não dá para ignorar. Jerônimo foi um gestor ruim na Secretaria da Educação, mas ele tem isso aqui, ó. Olha essa máquina. Rui Costa tem 70 e poucos % de avaliação positiva, cara. O governo do PT está há 16 anos, tem desgaste, amigão. O desgaste foi diluído porque o PT está fora do governo federal há 6 anos. Lula é um baita de um cabo eleitoral. Então, o desgaste estadual não cola quando você tem uma candidatura federal puxando e arregimentando suas massas. Isso é um fato. E que representa a esperança. Né? Isso estava retratado nas pesquisas. As qualitativas que a gente lia, você via que isso estava fazendo. Qual era a sacada da Atlas? Qual era o método da Atlas que muita gente questionou? A Atlas não colocava em quem você vai votar, Jerônimo Neto. Você vai votar em Neto do União Brasil ou Jerônimo do PT de Lula? Isso aí. É Jerônimo do PT de Lula, porque a campanha é essa. Mas aí ele está fazendo o método errado, não está deixando o cara sozinho. O cara não vai sozinho, irmão. Ele vai para a eleição como Jerônimo do 13 do Lula. Até porque essa estrelinha aqui com 13 que Paulo viu aí em Botirama, em tudo que é lugar, é a mesma para os dois, né? Tá bom. E tem um detalhe que a gente precisa compreender, assim, no interior do estado, da Bahia, as pessoas não assistem TV Bahia. As pessoas não estão assistem a programação nacional, cara. Então, a programação nacional está batendo no Bolsonaro e está falando do Lula. Tem isso. Isso. Não, tem muito disso. Pô, eu fui no Luiz Eduardo Magalhães, cara, as pessoas assistem Jovem Pan. As pessoas lá assistem Jovem Pan, para não assistir outro canal. Então, assim, é esse tipo de situação. Aí você chega em outras cidades, em Botirama, Barreiras, as pessoas já estão assistindo televisão. Você vai no rádio, as pessoas estão repercutindo o que vem nacional. O consumo é nacional, essa bolha de imprensa nacional, que é o que eles consomem. Não é TV Bahia, não é TV Aratu. Não é. Eu tenho uma pergunta para fazer essa brincadeira aí com a chapa. Mas é isso, assim, essa leitura que Neto queria. Neto foi bem votado em Lauro de Freitas, surpreendeu, inclusive. Ganhou. Ele ganhou em Lauro de Freitas, terra reduto petista, Camaçari, né? Salvador, como é que ficou? Salvador ganhou também. Então, mas ganhou com a frente menor do que eu esperava. Né? Ali na região metropolitana, mas foi 52, beleza. Eu estou com os números das 20 maiores, mas foi 52-36. Foi uma boa vitória, cara. Foi ruim. Não, né? é isso. Foi. Mas aquela história, porque aí você tem interferência da gestão dele, da gestão dele na tem que lembrar você tem toda. Que ele foi eleito com 70%, Bruno Reis também foi eleito com 68%. E não foi maior aqui por causa da Operação Geraldinho, que é o presidente da Câmara, Geraldo Júlio. Exatamente. Olha, eu quero uma pergunta para o Luiz Fernando. A gente falou agora aí de Geraldinho e me lembrou outros políticos que tiveram com a Semineto no primeiro turno. O Semineto exibiu como troféu o mel da traição, da turma que pulava de um lado para o outro, e ele agora está perdendo esse mel que está
indo para o outro lado. O Davi Rios foi o deputado estadual do grupo dele mais votado em Salvador, né? E hoje aderiu ao Jerônimo. Outras adesões estão vindo aí. Até que ponto esse tipo de adesão influencia diretamente no voto propriamente dito? Você acredita que essas exibições de prefeitos, de deputados, e esse pula para lá, pula para cá, ajuda de fato? Eu costumo brincar que durante a eleição, a campanha, esses anúncios, primeiro a gente viu um prefeito de uma cidade com 30 mil eleitores botando 8 candidatos a deputados no palanque falando que ia dividir voto. É um negócio absurdo. Segundo, se entrar um nono e tiver mais votos do que os outros 8. Pois é. É importante simbolicamente, mas não sei, não vejo como preponderante. Eu acredito. Mas você não acha que o cheiro do poder atrai? Atrai. O próprio senador, do próprio senador Jacques Wagner falou isso numa entrevista ontem. Ele disse o seguinte: até a eleição, até o domingo, a expectativa de poder estava em Neto e se jogava para a plateia com isso, e por isso muita gente migrou e declarou apoio a ele. A gente mostrou que tem farinha no saco. Nós estamos há 16 anos e mostramos que a gente tem capilaridade, a gente tem a expectativa da vitória, a gente sabe fazer campanha, a gente sabe fazer política. Agora compete a eles anularem as nossas vantagens. Então, é lógico que ninguém, ou pelo menos não houve nenhum choro com a partida anunciada ao longo da campanha, como também não vai haver exaltação extrema com as chegadas agora. Isso é feito de chegadas e partidas e tudo precisa ser dosado. Os caras estão com a campanha muito bem resolvida. A eles, embora se zere o jogo e comece tudo de novo, a eles faltou 50 mil votos para ganhar no primeiro turno. Ele tem esse número debaixo do braço. Vou colocar um dendezinho aí nessa conversa. Será que, de fato, esses deputados que estão indo na caminhada não colaram e não casaram o voto com o PT e já não, para se eleger, já não entenderam essa veia e já estavam? Eu acho que deputado se preocupou com deputado nessa eleição. O deputado, quando entra, ele não vai se preocupar. Do mesmo, até porque, como o Neto tem um discurso de que eu não preciso de presidente, ele vai dizer, eu vou ser deputado com qualquer governador. Amigo, os deputados estaduais já estão pensando em mesa diretora. Pronto. Já estão pensando em mesa diretora na Assembleia Legislativa. Já tem conversa sobre isso. Pois é aí que eu vou Por que o deputado vai dizer assim, não, vote no meu governador, se o meu governador está dizendo vote no presidente que você quiser? Não tem lógica. Então, assim, eu acho que tirando a fidelidade canina de alguns... Exatamente. Todos os outros demais não tem. Outra coisa, o deputado está preocupado em pagar a campanha, né, bicho? É verdade. E só. Eu tenho visto vários aí com a mão na cabeça. A prestação de conta está chegando. Olha, eu vou pular aí para o Vinícius. Vinícius, diante de tanta informação aí que a gente bombardeou você, como é que o candidato, no caso a ACM Neto, claro que não existe receita de bolo para isso, mas como é que ele tem a fazer para poder reverter esse quadro de que ele vinha lá com quase 70% de preferência do eleitorado, foi baixando para 40 e poucos por cento e no final largou atrás nesse segundo turno? Como é que ele pode buscar motivação para poder virar o jogo? Bom, se eu fosse assessor do ACM Neto, eu ia estar desesperado. Porque é o seguinte, se ele declara apoio ao Bolsonaro, ele perdeu a eleição de cara, porque é um estado lulista. Se ele declara apoio ao Lula, daí os petistas vão falar, bom, você vai... Entre um cristão e um novo cristão, você fica com o cristão, entendeu? Eu acho que o ACM Neto já perdeu a eleição. Assim, pode, não sei que artimanha que ele pode fazer, inventar algum escândalo, alguma coisa, mas a situação dele é muito difícil.
É muito difícil. Assim como lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que no Rio Grande do Sul é até mais fácil. Eu acho que a missão do ACM Neto de virar aí é muito difícil. É por É uma muito razão muito difícil. específica, Vinícius. Entendeu? Ele teve 20% dos votos de Lula. E o quantitativo de votos de Roma, ainda que os de Lula não migrem, não é suficiente para ele ganhar a eleição. Lá no Sul, se juntou o Leite e o Preto, eles viram para cima do Onyx. Ainda tem o voto do Kleber Rosa, né? Que deve É migrar 50 mil, 100% que se fosse para o Ó, Jerônimo no primeiro turno, tinha e- acabado a eleição. mesmo em São Paulo, é difícil o Haddad virar. É São Paulo já é difícil. mais difícil. É porque o interior ele é muito conservador, né? Ainda que o PT ganhe bem na capital, é difícil. Não é impossível. Mas, assim, dos 3 grandes estados aí que estão na disputa, eu acho que a missão do ACM é a quase impossível. A E, do Haddad e do Leite são quase impossíveis também, mas menos do que a do ACM. e com isso, a gente encerra aqui o nosso Conjuntura Atual de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí pela internet, aos nossos grandes participantes aqui, os nossos comentaristas Paulo Maneira, Luiz Fernando Lima, e o nosso convidado especial, Vinícius Sartorato, de lá de São Paulo, ele que é sociólogo e também jornalista, trouxe aqui essa análise importante para a gente do quadro nacional e deu também a sua contribuição sobre o cenário da Bahia. Siga a gente nas redes sociais, estamos lá, é só procurar Conjuntura Atual, estamos no Instagram, estamos aqui no YouTube também, onde eu reforço o pedido de seguir o nosso canal, não apenas assistir, clicar o link, mas seguir o nosso canal e ativar as notificações para receber em primeira mão esse conteúdo que é para lá de qualificado. Spotify Meus nobres, também. estamos também no Spotify Spotify. também. Spotify, inclusive eu ouço no carro, imagina, eu participo aqui com vocês e de vez em quando eu ouço gravado no carro. Até a próxima semana, se Deus quiser. E acompanhe também o Conjuntura, porque além do programa que a gente tem aqui, temos uns vídeos com análises interessantes aí. Eu, Paulo, Luiz Fernando, estamos aqui no nosso site também, conjunturaatual.com. Temos artigos exclusivos aí sobre a conjuntura atual. Um grande abraço e até a próxima semana. Até lá. Até lá, meu povo. Até a próxima semana. Obrigado.